trabalhando minha maturidade espiritual. A referência bíblica que o Senhor colocou ao meu coração está aí no Data Show, você pode acompanhar. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos hoje decorrer aqui um pouquinho sobre a necessidade de nós estarmos trabalhando para termos maturidade espiritual, né? Então, à luz da Bíblia, à luz daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e nós faremos aqui menção dos textos a quais o Senhor colocou ao meu coração para nós podermos tratar. Vamos lá. Meus amados, deixa eu dizer para você, existe uma grande diferença entre você ter um tempo de igreja, entre você ter anos na casa de Deus e ter maturidade espiritual. Então vou repetir de novo. Existe uma larga diferença entre você ter um tempo de crente, já aceitou Jesus há 30, 40, há 20, há 10, há 5, há 2, enfim. Existe uma grande diferença entre você ter tempo de igreja e ter maturidade espiritual. E nós vamos compreender aqui, né? Vamos ver isso aqui. Sabe por quê? O tempo, ele é implacável. Repita comigo assim: o tempo é implacável. Porém, o tempo, ele passa para todo mundo. O tempo aqui, ele não seleciona. Eu vou passar por aqui primeiro, depois eu passo lá. Não, o tempo vem para todos. Só que o tempo, ele é implacável. Então, quando nós meditamos nisso, nós vamos observar que o tempo passa para todos, mas nem todos crescem com o tempo. Guarda isso no seu coração. Deus dá um tempo para todos nós, porém nem todo mundo cresce no mesmo tempo, né? Quando você planta alguma coisa da mesma espécie ali, uma flor, uma fruta, alguma coisa, observa o desenvolvimento. Geralmente, alguém sai primeiro, alguém desponta primeiro, e depois os outros vão chegando. Mas o tempo é o mesmo. Mas no momento de crescer, alguém se alimenta melhor, alguém pega mais sol, alguém tem mais nutrientes, mas o tempo, ele é igual para todos. Então nós vamos compreender isso, né? Um exemplo, uma árvore ela pode passar anos plantadas, né, no mesmo lugar e não dar fruto. Uma árvore frutífera, talvez você que
tem conhecimento aí com a roça, com sítio, fazenda, ou com um pedaço de terra, né? Eu nunca tive, fui ter isso depois que eu casei, né? Mas eu já vi, né, árvores que só foram dar fruto depois de anos. Eu me lembro que minha mãe tinha um desejo de ter um pé de jabuticaba. E ela falou assim para mim: filho, só que tem que ser um pé de jabuticaba daqueles de enxerto, para não crescer muito, né? Dá rápido. Eu falei: vamos atrás. E nós fomos ali em Maringá e compramos. Chegamos lá, fui eu e minha esposa. Chegamos lá, a moça falou: não, isso aqui, ó, já vai dar, daqui uns dias já vai dar. Bonitinho o pezinho de jabuticaba. Fui lá, no fundo da casa dela, abri a cova, plantei. E aí nós estamos esperando a jabuticaba vir. E nada de jabuticaba, né? Mas cadê a jabuticaba? Uma mulher falou que ia dar. E o pezinho foi crescendo. O pé foi crescendo, mas nada de jabuticaba. Até um dia que nós conversando lá em casa, minha mãe falou assim: eu acho que nós fomos enganados, filho. Eu acho que nós fomos enganados. Conversando lá. Aí conversa vai, conversa vem, conversa com um, conversa com outro. Eu falei: não, isso é normal. Às vezes demora. Ó, irmã Nazaré, faz isso. Põe pó de ovo, casca de ovo. Pega a casca de ovo. Ó, pega a casca de banana lá, joga a casca de banana lá também. Pó de café, irmã Nazaré. Nossa, as plantas gostam de pó de café. E tudo que ia falando para ela, ia colocando lá, né? Mas passou um ano, né, Nida? Mais de um ano que aquele pé não... Eu falei: eu acho que não vai dar, não. Mas num determinado ano, irmãos, ela: filho, vem aqui, dá uma olhada lá no pezinho de jabuticaba, cheio de florzinhas. Começou a dar. E aí, escuta aqui, nunca mais parou. Dá jabuticaba o ano todo. Lota o pé de jabuticaba. Por quê? Uma árvore, ela pode estar plantada em um determinado lugar e continuar ali por um bom tempo sem dar fruto. Tudo vem de como está a raiz desta árvore. Como que está o fundamento desta árvore? Eu, irmãos, nunca plantei nada. Fui eu que plantei esse pé de... Eu não sei se eu plantei certo, eu não sei se eu plantei a distância certa. Eu fui um buraco lá e coloquei lá dentro, lá, né? Talvez eu tenha errado. Porque quando você vai pesquisar, quando você planta, as raízes, quando elas começam a nascer, elas buscam água e elas descem. E às vezes, o tempo da raiz crescer é o tempo da maturidade desta árvore. Deixa eu aplicar algo para nós aqui nesta noite espiritual. Tem crentes, irmãos, que estão dentro da igreja há muitos anos, mas ainda não conseguiram uma maturidade espiritual. As raízes ainda estão lá em cima. As raízes, qualquer vento pode derrubar. As raízes não têm nutriente necessário para que ela possa descer, para que ela possa se alimentar, beber a água, ter todos os seus nutrientes necessários para que ela possa começar a produzir. É uma árvore. Mas muitas vezes vai demorar um tempo para que essa árvore produza, para que essa árvore, né, comece a dar fruto. Assim somos nós. Assim somos nós, os cristãos. Muitos crentes, irmãos, muitas vezes estão presentes dentro da igreja, conhece a linguagem da fé, conhece a Bíblia. E se você conversar com ele, ele rebate com você com a Bíblia. Às vezes sabe a Bíblia mais do que o pastor, né? Não, porque a Bíblia, pastor, diz isso. É verdade. As pessoas têm conhecimento, a pessoa tem o linguajar de cristão, mas
não conhece ainda, queridos, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, né? Mas vamos lá. A maturidade espiritual não é medida pelo quanto eu sei falar de Deus, mas pelo quanto Cristo consegue aparecer através da minha vida. Falar aqui, irmão, é fácil. Aí alguém vai falar para mim: não, pastor, não é fácil não, né? Mas no sentido simbólico, às vezes você pregar dentro da igreja é fácil, você cantar aqui é fácil, você reger aqui é fácil, você pastorear é fácil, talvez é fácil. Mas o que Cristo quer é que através de mim, através de você, Ele seja resplandecido lá fora na vida de alguém. Isso é maturidade espiritual. Isso é entender que através de mim, como nós cantamos aqui aquele corinho, né? Através de mim, Jesus clareia. É através de nós que precisamos transmitir Cristo para as pessoas. Olha só, querido, Paulo, ele vai escrever aos Gálatas, capítulo 4 e versículo 19, veja só. Olha o que Paulo escreve: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Escuta aqui. Essa passagem, se você for ler depois Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, Paulo está trazendo uma palavra aqui, não é para quem não é crente. Paulo está trazendo aqui uma palavra para os cristãos, para aquele que já tinha aceitado a Cristo, que já estavam dentro da igreja, porém imaturos, meninos, inconstantes, levados por qualquer conversa, levados por vento, por doutrinas errôneas. E aí Paulo vai escrever: meus filhinhos, com muito amor. Ele vai dizer assim: olha, por quem de novo, ele está dizendo assim: eu já passei isso por vocês. Porque no momento da vossa conversão, de eu falar de Jesus, eu tive isso, dores de parto. Eu já passei por isso, por vocês. Mas vocês estavam perdidos, mas vocês estavam lá fora. Mas agora não. Agora vocês conhecem a Cristo Jesus. Agora vocês já ouviram que Jesus faz, que Jesus liberta, que Jesus muda e que precisamos viver uma vida nova com Cristo. Mas vocês não estão fazendo isso. Então, de novo, eu estou sentindo aqui dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que Jesus Cristo está dizendo para mim, pastor Marcos, aqui da igreja: pastor, filho, servo, não para de pregar, não para de falar a verdade. Prega hoje, pega amanhã, pega na outra semana, pega o mês que vem, mas prega a palavra de Deus, até que Cristo seja formado dentro de nós. Paulo estava dizendo isso. Vocês estão na igreja, mas parece que não estão. Brigando, contenda, divisão. Mas olha, eu estou de novo aqui, ó. Mesmo trabalho de parto. E qual que é o trabalho de parto de Paulo espiritualmente dizendo? Senhor, muda, Senhor, aquele coração. Senhor, entra dentro do coração do pastor Marcos, Jesus. Senhor, arranca, Senhor, dentro daquele coração toda mágoa. Tira daquele coração todo rancor. E aí, irmãos, é isso que Paulo está dizendo assim: olha, eu estou novamente vivendo um trabalho de parto. E isso é dolorido, porque é pagar preço, é chorar, é dizer: Senhor, tem misericórdia, não permita que o diabo domine, Senhor, a nossa vida.
O grande propósito de Deus, queridos, não é apenas nos levar para o céu, mas formar Cristo dentro de nós, enquanto nós caminhamos aqui sobre a terra. Nós vamos falar alguns tópicos sobre essa maturidade. O primeiro tópico que eu quero transcorrer com vocês aqui: maturidade espiritual, ela começa quando deixo de viver pela emoção. Vou repetir: maturidade espiritual começa quando deixo de viver pela emoção. Base bíblica, pastor, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3. Olha lá, e preste bem atenção, queridos, porque esse texto é muito forte. É Paulo de novo, tá? É Paulo novamente aí, exortando agora a igreja de Corinto. E ele vai dizer: e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda vocês não podiam, e nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Não é palavra do pastor Marcos, queridos, é palavra de Deus. Então, aonde você vê dissensão, aonde você vê contenda, aonde você vê discórdia, inveja, as pessoas estão vivendo dentro da carnalidade. E não é algo que eu quero falar, é a Bíblia. Porque se eu estou construindo aqui um crescimento para ter maturidade espiritual, eu preciso entender que quando eu começo a me envolver em contendas, em bochicho, em dissensões, quando eu começo a ter inveja, quando eu começo, irmãos, eu estou andando dentro da carnalidade. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem está fazendo isto está andando segundo os homens. Está fazendo igual o mundo faz lá fora. Mas quem está aqui dentro, que já recebeu Cristo, que já conhece a verdade, precisa viver o verdadeiro amor de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Paulo estava falando com pessoas que tinham dons, os irmãos de Corintos, que frequentavam a igreja, que estava na casa do Senhor, que cultuavam aos domingos, que fazia parte dos ministérios, que dizimava dentro da igreja. Glória a Deus. Escute aqui. Mas viviam com atitudes infantis. Nós somos pais, avós, tios, tias aqui, né? E nós temos a nossa liturgia do culto. Nós temos aqui a nossa liturgia do culto, né? E aí nós seguramos aí as nossas crianças até no amém da igreja, né? Lá no final do culto, lá quando você fala assim, amém, aí desperta, né? Na vida das crianças, né? Eles viram a chave, né? O pastor falou agora, né? O amém aqui do pastor é agora. Então quando o pastor fala amém, eles viram a chave. Você já viu alguma criança que acaba o culto e ele continua sentado ali? Você já viu alguma criança? Só se estiver doente. Por quê? É criança. É normal, né? E eles querem correr, e passa por aqui, sobe em cima do púlpito voando, e passa, você não me pega, e sai pra rua e corre. Tem
uma disposição, têm uma energia, não é verdade? Mas eles são o quê? Crianças. E Paulo está dizendo assim: olha, eu estou pregando para vocês, tá? Mas vocês são ainda infantis. Vocês ainda não conseguiram compreender o que é viver em Cristo. Glória a Deus. Então veja só, igreja, percebam comigo, que o cristão imaturo, um cristão que é imaturo, ele desiste quando ele é corrigido, fica bravo quando ele é corrigido, né? Se você corrige alguém que é imaturo, meu irmão, ele vai virar o rosto para você, ele vai debater, ele vai questionar, porque não tem maturidade. E ao longo do meu ministério, irmãos, eu sempre peço graça a Deus, porque eu conheço cada um, e eu sei a forma de conversar. E tem algumas pessoas que a gente vai conversar, né? Eu tenho que ter, Deus, me dá graça, palavra, não deixa eu falar nada, porque assim, às vezes qualquer palavra que nós falamos ofende. A pessoa ainda não tem maturidade. Então qualquer palavra de um crescimento, ou uma palavra para que a pessoa se aperfeiçoa, as pessoas já se ofendem facilmente. Uma vírgula, queridos, mal colocada, transforma numa guerra, porque ainda está faltando maturidade. Existe alguém ainda que as suas raízes não estão profundas, está lá plantado, e às vezes está 1, 2 anos, 10, 15, 20 anos, mas as raízes estão ainda sem fundamento. O cristão imaturo, muitas vezes ele não quer reconhecer, fazer o processo, porque dentro de um processo existe dor, existe trabalho. Dentro de um processo existe a prensa do Senhor. Existe o momento de Deus nos avaliar, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Você faz alguma coisa, nem precisa, mas você quer ver qual que é o resultado. Você quer saber como que está saindo, quer saber se ele vai fazer, você quer saber qual que vai ser a reação. E aí você manda fazer, você proíbe de alguma coisa. E uma das piores coisas do ser humano é receber um não. As pessoas, irmãos, às vezes não conseguem receber não. E todos nós precisamos estar preparados para uma hora, um momento, não. Ministerialmente, queridos, ministerialmente, todos os obreiros, antes de eu indicar, eu provo. É uma coisa minha. Você não vai ficar procurando quando vai ser, você não vai nunca saber. Mas eu provo. Entra mês, sai mês, e eu vejo algo, falo algo, né? Sou ríspido às vezes, algumas vezes. Eu preciso observar quem é que vai estar trabalhando na obra de Deus. Porque quem trabalha na obra de Deus tem que ter maturidade. Quem trabalha na obra de Deus tem que ter uma consciência de que todos nós vamos para um lugar só, o lugar que o Senhor preparou para nós. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Veja só, uma criança, vamos dizer isso aqui, espiritual, um adulto, não estou dizendo de criança pequena, uma criança espiritual pergunta: por que Deus permitiu isso comigo? Quem não tem maturidade acha que Deus está te pressionando, acha que Deus está te castigando, acha que Deus não está te vendo, acha que Deus não quer te responder. E aí a pergunta dele, infantil, é essa: por que Deus permitiu isso comigo? Mas olha a diferença de um cristão maduro. A fala do cristão maduro é: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim através disso, Senhor? O que o Senhor quer mudar em mim com essa situação?
Esse processo, Senhor, que está acontecendo, é para me moldar, Senhor, para quê? Cristão maduro. Veja só, queridos, que todos nós fomos convidados a passar por lutas, por provas. O próprio Jesus vai dizer o quê? No mundo tereis aflição. Então não pensa, queridos, que igreja vai ser mar de rosa, que você vindo para a igreja os seus problemas vão acabar. Pelo contrário, os problemas agora, eles vão dar continuidade. Porém, a partir do momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, Jesus está dizendo: a partir de agora, carimbo de garantia, eu estarei contigo todos os dias. Deus está conosco, com problema, com luta, com o médico desenganando, com a empresa mandando embora, com o país virando para cima e para baixo, com o dólar subindo, com o real desvalorizando, não tem problema. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está preparada no céu. Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Só dá uma seguradinha um pouquinho, Natan. 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Você compreendeu isso? Então, é através da prova que gera fé e que gera paciência. É um processo. E tem gente que muitas vezes quer pular, né? Ele quer sair da prova e já quer ter paciência. Não, calma aí. Você está passando pela prova? Gera fé dentro de você. Eu estou passando pela prova, mas eu creio que Jesus vai me tirar daqui. As coisas não estão dando certo hoje, mas glória a Deus e aleluia. A fé que eu tenho no meu coração, que Deus está comigo, eu vou continuar exaltando. Eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou reger, eu vou pregar, eu vou me envolver com a obra do Senhor. Mesmo que as coisas ainda não foram respondidas, a fé vai fazer com que você alcance e opera dentro de mim, de você, paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar. Você conseguiu ter dimensão desse versículo, irmãos? Você consegue ter uma dimensão do que Deus está falando conosco nessa noite? Você consegue ter essa dimensão? Porque nós questionamos tantas coisas às vezes, mas o Senhor fala assim: não, vocês vão ser provados, e é necessário vocês passar pela provação. Tá? Passa pela provação, isso vai produzir fé dentro de vocês. Então, crente, irmãos, que eu fico preocupado quando eu vejo com alguém: e aí, meu irmão, está tudo na paz, pastor, tranquilo, né? Agora quando você vê alguém e fala assim: pastor, coisa está brava, a luta está travada. Glória a Deus, porque você está sendo preparado, a tua fé está sendo gerada, para que lá na frente você tenha paciência para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A aprovação produz perseverança para que sejamos completa. Nem toda luta veio para me destruir. Ei, escuta aqui. Nem toda luta ela vem para nos destruir. Não, pelo contrário. Algumas vieram apenas para revelar áreas das nossas vidas que Deus precisa amadurecer. E às vezes nós vamos passar por algumas provações, algumas lutas, e Deus sabe aquilo que eu tenho, viu? Meu ponto fraco, Deus sabe. Escute aqui. Deus sabe o teu ponto fraco. Talvez o teu marido nem saiba o teu ponto fraco.
Talvez a tua esposa nem saiba o teu ponto fraco, mas de Deus nada escapa. Mas Ele, sendo conhecedor daquilo que nós temos de fragilidade, o que Ele vai fazer, queridos? Permitir algumas situações, para que dentro desta área, que você é afligido, você seja moldado, você trabalha, você se levante, e dali, você saia com testemunho, para que lá na frente você possa dizer: eu posso contar, porque eu vivi. Glória a Deus. Irmão Wilson, pode desligar? Por favor. Está gelando aqui, né? Só. Vamos lá, queridos. 2. Deus trabalha na minha maturidade através dos processos. Vou repetir de novo. Deus trabalha na minha maturidade através dos processos. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A pergunta que eu faço para todos nós aqui: aonde você está aí? Qual o grau que você está? Você ainda está lá na paciência? Ainda vai chegar na experiência para depois chegar na esperança? Você ainda precisa ser provado? Que nível que você está? Mas a recomendação, volta lá no 3, Natan, por gentileza. A recomendação é essa: não nos gloriamos, mas também nos gloriamos nós precisamos, na tribulação. Glória a Deus, Senhor. Pastor, eu estou doente. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela enfermidade que eu estou passando. Tu sabes, Senhor, Tu é o dono do meu corpo. O Senhor sabe que se eu preciso passar por isso, amém. Pastor, eu fui mandado embora e os boletos não param. Glória a Deus, Senhor. Eu sei que o Senhor permitiu que eu saísse de lá e eu fui mandado embora, mas o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata. O Senhor abre porta, o Senhor fecha a porta. É isso aí. Nas tribulação, glorifique ao Senhor. Por quê? A tribulação produz paciência. Oh, glória a Deus. Eu fico feliz, querido, quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo que Deus não falha nada conosco. Ele nos dá o caminho, a receita certa, irmão. A medicação certinha para nós. Sabe quando você vai no médico, que você está com um problema, que você já foi ali, já foi lá, mas de repente você caiu dentro de um consultório médico, e o médico olha assim e fala para você: toma esse remédio. Aí quando você toma, no outro dia você fala: meu Deus, parece que tirou com a mão. A palavra de Deus é assim para nós. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós aplicar a palavra de Deus dentro do nosso coração, aleluia, nós vamos seguir. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Escute aqui, porque tem muita gente hoje dentro disso. Ninguém, queridos, amadurece apenas ouvindo mensagens bonitas. E hoje existe aí muitas igrejas, muitos pastores, também dentro das Assembleias de Deus. Não vou nos tirar fora, não. Hoje na Assembleia de Deus existem milhares de denominações, de convenções. Mas existem muitas mensagens que são apenas mensagens bonitas. Mensagens que mexem com o seu ego apenas, com as suas emoções. Mas todos nós precisamos muitas vezes ser confrontados para a mudança. Crente que não é confrontado para mudar, está no endereço errado.
E eu peço graça, Senhor, me dá graça, Senhor, porque o Senhor sabe o que a tua igreja precisa ouvir. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir. Porque primeiro, queridos, passa por mim. Primeiro passa por mim. E quando eu preparo a mensagem, irmãos, tem momento que eu paro, tem momento que eu choro, tem momento que eu peço perdão a Deus. Senhor, tu sabe, Senhor, tu está falando comigo aqui, Senhor. Nenhum de nós podemos fugir do propósito. Precisamos estar sempre pronto para aquilo que Deus quer conosco. Existe crescimento que só acontece atravessando desertos. Repita comigo. Existe crescimentos que só acontece atravessando desertos. E aqui eu dou uma pausa, porque o Espírito Santo fala comigo aqui agora e me faz lembrar. Não está aqui não, tá, irmãos? Eu estou abrindo aqui um parênteses, mas o Espírito Santo, ele conhece. Mas olha só o que Deus fala ao meu coração. Quando o povo sai do Egito, eles saíram do Egito debaixo de uma promessa que eles possuiriam a terra prometida. Sim ou não? E aonde é que o povo vai viver os maiores milagres? Aonde que o povo vai ver os maiores milagres? No deserto. Sabe por quê? A única coisa que eles tinham certeza no Egito era onde ser enterrados. E um pouco de comida que alguém deixava para eles. Só isso. Eles não tinham mais certeza disso. Eles eram escravos. Aquilo que eles plantavam, os egípcios, os senhores iam lá e pegavam. Tinha apenas aquilo que eles comiam. Não tinham reserva, não tinham bens. Agora Deus fala assim: eu vou tirar vocês daqui. Vocês vão parar de ser escravos. E eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Só que Deus não falou para eles assim. Só que durante o trajeto, vocês vão ser apertados, vocês vão ser moídos, vocês vão ser perseguidos. Não. Deus apenas faz a promessa. Eu preciso entender quem é que está comigo. Quem fez a promessa está andando comigo? Quem fez a promessa está andando com você? Tranquiliza o seu coração. Os maiores milagres que o povo presenciou foi atravessando o deserto. Foi lá que Deus mandou maná. Foi lá que eles viram a água sair da rocha. Foi lá que durante o dia, naquele calor escaldante, eles viram aquela coluna de nuvem, para que o sol não estivesse atingindo eles direto. Foi lá que durante a noite, quando a temperatura vai lá embaixo, a menos 10 graus, que o Senhor mandou uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Foi lá no deserto que Moisés toca no Mar Vermelho, e eles olham com seus olhos naturais, e eles veem o mar se abrindo. É lá no deserto que nós vamos viver os melhores milagres da nossa vida. Foi lá no deserto que eles saíram lá do Egito. E a Bíblia faz menção desse texto, só não me recordo agora o capítulo certo, nem o versículo, mas o Senhor faz menção que da forma que aquelas crianças, escute aqui, as formas que as crianças saíram lá do Egito. Vamos dizer, a criança está saindo lá do Egito com 10 anos, e eles foram caminhando pelo deserto. Aí a criança fez 12, aí a criança fez 13, agora já é adolescente, mas a roupa é a mesma. A roupa era a mesma. Você não deu glória a Deus, irmãos? A roupa era a mesma. A Bíblia diz que Deus fez esse milagre, o crescimento das roupas. Então, a criança que saiu do Egito, nenê, agora com 10 anos, é a mesma roupa. Isso aí é o que, irmãos? Milagre no deserto.
Não sei se você consegue achar, eu vou falhar, Natan, se eu for falar aqui agora esse versículo, mas se você achar, depois você põe aí, você me avisa, né? Só coloca aí depois aí roupas, o povo de Deus que saiu para o deserto e que as roupas não rasgaram. Não sei se você vai conseguir ver, depois você passa para mim. Mas vamos lá. Moisés precisou do deserto. José precisou de prisão. Davi precisou enfrentar rejeições antes de assumir o trono. Muitas vezes, quando nós passamos pelo processo, parece que nós estamos atrás, ficando atrasado nas promessas de Deus. Não, queridos, é justamente Deus preparando o nosso caráter para que nós possamos lá na frente ter como ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Mas veja só o que a palavra do Senhor diz aí em Salmo 105, versículo 19. O Senhor prova cada um de nós. Olha lá. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então Deus, Ele nos prova. E muitas vezes Deus fala conosco pela palavra, né? Exemplo, nós estamos aqui hoje, um culto de ensino, um culto da palavra de Deus, né? Com esse número de pessoas. Esse culto está sendo transmitido pela página do Facebook da nossa igreja. Talvez alguém esteja assistindo, talvez alguém esteja acompanhando. E se você estiver me acompanhando, Deus te abençoe. Mas aquilo que o Senhor está dizendo para mim hoje aqui, e para quem está agora me acompanhando, é para nós. A palavra não é para quem não veio, não. A palavra é para quem está dentro da igreja. Deus não manda recado. Deus, Ele fala conosco face a face. Então, se nós entramos aqui nesta noite, a mensagem, como fulano precisava ouvir isso, como ciclano precisava, não, Deus precisava falar conosco, a palavra é para nós. Glória a Deus. Terceiro tópico, queridos, eu vou avançar um pouquinho. Uma pessoa madura aprende a dominar a si mesma. Repita comigo, uma pessoa madura aprende a dominar a si mesma. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Nós estamos falando de crescimento, de maturidade espiritual. Vamos lá. Olha o que a palavra do Senhor diz. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Jesus está dizendo conosco aqui. Você vai se irar? Como se diz? Segura a barra. Respira mais fundo. Você sabia que existe técnica, irmão, para isso? Existem até técnicas, né? Quando a pessoa está muito nervosa, respira. Mas tem pessoas que não conseguem respirar. Tem pessoas que já se ira e já falou, pronto, acabou de falar, palavras lançadas ao vento. A palavra muitas vezes, irmãos, é pior que uma flecha. Ela mata. A palavra que sai da boca, ela mata. Por isso que a Bíblia vai falar assim, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Seja paciente, cauteloso, na hora de você falar, na hora de você conversar, na hora de você tratar um assunto, na hora de você retrucar alguma coisa. Seja cauteloso. Eu sempre digo isso, queridos, e não é porque eu sou o pastor da igreja, não. E para a glória do Senhor, eu já estou chegando a 30 anos de ministério pastorado. Mas uma coisa que eu tenho pedido sempre a Deus: Senhor, não me permita eu tomar ações ou atitudes
na hora do nervoso, porque nós somos tendenciosos a querer expressar aquilo que está aqui dentro de mim, na hora. E o que é, pastor, que está dentro do senhor muitas vezes? Raiva, nervoso, né? Então nessa hora, eu tenho que ter cautela, eu tenho que, Senhor, tem misericórdia. E aí, né? Eu tenho que olhar e falar assim: Espírito Santo, me perdoa, porque é o Senhor que faz morada em mim. É como o pastor Tiago pregou aqui domingo: se eu abro a porta para o Espírito Santo entra. Mas se eu fecho a porta para o Espírito Santo, eu sou tendencioso a falhar. Por quê? Eu deixei o Espírito Santo para fora. E todas as vezes que nós deixamos Jesus para fora, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos maltratar, nós não vamos perdoar. Ei, queridos, quando Jesus Cristo estiver dentro de você, quando você abrir a porta do teu coração para Ele, você vai viver uma vida nova. Uma das maiores vitórias espirituais não é vencer pessoas, é vencer você mesmo. E tem pessoas que muitas vezes a ideia é acabar com aquela pessoa. Eu vou acabar. Enquanto eu não acabar com ele, eu não vou me dar por satisfeito. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo. Está pensando que é o quê? Está achando que é o quê? Porque está faltando o quê, queridos? Ação do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Você vai viver algo diferente. Eu já disse aqui, irmãos, eu já disse aqui para vocês, eu era ruim. Pensa num cabra ruim, era eu. Eu já tenho uma cara feia, né? Às vezes os irmãos conversam comigo: não, pastor, o senhor tem um cara de bravo. Às vezes eu tenho. Por isso que às vezes você vê eu sorrindo direto, assim, para as pessoas não acharem, né? Porque as pessoas falam que eu sou bravo. Ah, pastor, não, pastor, o senhor tem uma cara de pitbull, pelo amor de Deus, o senhor é bravo. Não. Eu fui ruim já. Mas hoje eu procuro tirar uma foto, irmã Dete, tem que dar risada, porque você ficar sério, né? Olha a cara lá. Não, tem que sorrir. Primeiro, porque eu tenho Cristo na minha vida. Mas eu já fui ruim, queridos. E muitos de vocês aqui, se eu vou pedir para vocês dar testemunho aqui, vocês vão: eu também era, pastor, eu era ruim, eu era péssimo. Ei, queridos, eu fui militar por muitos anos. Fui militar, fui da aeronáutica durante muitos anos. Fui da polícia lá em São Paulo durante muitos anos. Era 2 armas na cintura. Era coisas erradas. Agindo na lei, mas fazendo as coisas erradas. E eu era o bambambam. Eu era o tal. Até que um dia o Espírito Santo me pegou e me moeu. O Espírito Santo me pegou e me torceu e falou: bem, quem que você é? Você é meu filho? Você me serve? Ou você está do outro lado? Tem hora que o Espírito Santo ele precisa nos moer, queridos. Tem hora que o Espírito Santo ele precisa pegar nós assim, apertar e falar assim: eu te quero, eu te escolhi porque eu preciso de você. Um homem tão bravo, um homem tão, né? Arma na cintura e medroso. Não podia ver nada, não podia ver alguém olhando, não podia ver alguém me encarando, que já queria tirar satisfação, já queria ir para cima, já queria. Você está me olhando por quê? Você me conhece? Eu era assim. Hoje eu trabalho com pessoas que lá atrás eu renegava. Hoje eu trabalho com pessoas para curar as pessoas. Mas quando eu estava lá: pastor, mas você estava na igreja? Estava dentro da igreja. Nasci dentro da igreja. Era filho de pastor. Mas houve uma época da minha vida que eu era ruim. Não pela minha mãe, não pelo pai,
que eu fui muito bem orientado, eu fui muito bem instruído. Mas existem momentos que nós abrimos a porta para Satanás. E quando eu abro a porta, irmãos, é ele que domina. Então cuidado. Então uma das maiores vitórias espirituais não é vencer as pessoas. E eu não estou aqui para competir com os meus companheiros. Eu não estou aqui para competir com os pastores que pregam, com as missionárias. Eu sou apenas mais um, para juntos nós remarmos. Nós estamos indo para o céu, vamos remar junto, na mesma direção. Aqui não tem competição. Eu não estou aqui para competir quem prega melhor que... Não, queridos. Todo mundo aqui vai ter o seu tempo, todo mundo aqui vai ter a sua oportunidade, porque nós estamos indo para o mesmo lado, estamos caminhando para o mesmo objetivo, e o nosso foco é o céu. Por isso que nós não estamos aqui, irmãos, para vencer pessoas. É vencer a nós mesmos. É vencer o meu orgulho. É vencer a minha língua. É vencer as minhas vontades. É vencer as minhas impaciências. Porque muitas vezes nós somos impacientes. Estamos aqui, está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Hoje, maravilha. Amanhã é outro dia. Aí amanhã aquela mesma pessoa que você viu aqui, como o pastor Clementino falava, né? Agarrando nas asas dos anjos, subindo ali. Essa pessoa está lá embaixo hoje, maltratando, criticando, xingando, maldizendo, né? Que os nossos corações sejam cheios da presença de Deus. Tiago 3, versículo 2. Glória a Deus. Tiago 3, versículo 2. Olha só. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. É uma palavra de confronto aí. Porque tem muita gente dizendo assim: eu sou santo. Se eu não entrar no céu, você acha que fulano vai entrar? Mas a Bíblia diz que nós tropeçamos aonde? Aonde que nós tropeçamos? Na nossa palavra. Nós tropeçamos na nossa língua. É a nossa língua que faz nós tropeçarmos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, então Tiago está dizendo assim: se a pessoa está dizendo que não tropeça em palavra, então o tal é perfeito. E se é perfeito, tem que estar aqui na terra, irmãos. Se é perfeito, Deus vai levar embora. Se tiver alguém perfeito aqui, eu vou orar. Jesus vai te buscar hoje. Tem alguém perfeito aqui, irmãos? Eu vou segurar as minhas duas mãos para baixo. Eu não sou. Não é verdade? Nós não somos perfeitos. Agora, não posso bater no peito, não posso querer falar que eu sou, julgar as pessoas, julgar fulano, ciclano, porque está fazendo isso. Não, queridos. Ore por ele. Dobra o seu joelho, fala com Deus. Ô Senhor, olha a situação lá do pastor Marcos, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, Jesus, mas ele está fazendo alguma coisa que eu não está bom, Senhor. Alcança o coração dele, Senhor. Senhor, fala com ele. É dessa forma. É dessa forma que se faz. Mas aí as pessoas preferem, meus queridos, em vez de falar com Deus e abrir o coração, é ir lá na casa do irmão Jonas. Ô irmão Jonas, vim tomar um café aqui e comer uma torta que a irmã Cida Maraquia fez e um pão de queijo, né? Eu só trouxe a boca só. E ali, o senhor viu? O que o pastor falou na igreja lá? O senhor concorda com aquilo, irmão? Ah, não, eu não concordo não. Irmão Jonas, só porque ele é pastor da igreja? Ah, não, para com isso, irmão Jonas. Não, eu já falei para um monte de gente, eu não concordo. Não acho certo. Você está tropeçando em palavras.
Eu dei o exemplo do pastor, mas é de tantas outras pessoas. É de tantos outros que se falam. É de tantos outros que se criticam. E a Bíblia está dizendo: se você se acha santo, se você não tropeça nas palavras, então você é perfeito. Então, se você é perfeito, aí a Bíblia fala assim: você pode refrear todo o seu corpo. Em outras palavras, se você fala que você é perfeito, você tem domínio nas suas emoções, você tem domínio naquilo que você vai falar, você tem domínio em tudo. Mas nós não conseguimos. Por isso que nós temos que deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós. A maturidade aparece principalmente quando eu sou contrariado. Vou repetir de novo. A maturidade sempre vai aparecer quando eu sou contrariado. Porque quando nós somos contrariados, que aí nós vamos ver se nós é crente. Pastor, eu sou crente, eu louvo a Deus. Será que se pisar no seu dedinho do pé e só dar uma espremidinha assim, ó, só assim uma espremidinha no seu dedinho, você fala glória a Deus? Ou você vai falar outra palavra? A pessoa te fechou no trânsito, deu aquela fechada e puxou o freio de mão na sua frente e colocou a cabeça para trás. Qual que vai ser a sua reação? Deus abençoe, querido. Perdão, foi sem querer. Ou você vai falar alguma coisa, ou você cuidado. Cuidado. A maturidade aparece principalmente quando nós somos contrariados. Registra isso, queridos. Qualquer pessoa consegue parecer espiritual quando tudo está dando certo. Isso é normal. As coisas estão dando tudo certo. Deus está comigo, Deus está no negócio, Deus está abrindo as portas. Aí parece que as coisas não estão dando certo. A prova, pai, Deus fechou tudo. Deus fechou tudo, não está acontecendo nada, aprovação. Ixi, rapaz, é isso que acontece lá. E o líder, e agora lá o gerente, o patrão. Se eu pudesse enfiar a mão, 5 dedos na cara eu enfiaria. É que eu dependo daquele lugar. Cuidado. Cuidado. O verdadeiro crescimento, marca aí. O verdadeiro crescimento aparece quando somos feridos e ainda escolhemos agir como Cristo agiria. Eu vou para o último tópico, queridos. Eu vou terminar. 4. Maturidade é permanecer fiel mesmo quando ninguém vê. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Glória a Deus. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Vamos lá, todo mundo lê, queridos? Todo mundo, 1, 2, 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ei, você não está aqui servindo o pastor Marcos. Você não serve o líder do teu ministério. Escuta aqui, isso aqui é muito bom nós ouvirmos. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos trabalhando para o dono da vida. Nós estamos trabalhando para Ele, queridos. Quem vai me dar galardão é Ele. Então para de ficar olhando para as pessoas.
Para de ficar olhando o que as pessoas estão falando de você. Para de olhar para as pessoas que te criticam. Para de olhar para aquelas pessoas falar que você não prega, que você não canta, que você não rege. Para de ouvir pessoas falando assim: você está no lugar errado, você não deveria nem estar. Para, quem te colocou foi Deus, quem te salvou foi Deus, quem te alimenta é Deus, quem te sustenta é Deus, quem faz as obras nas nossas vidas é Ele. Aleluia. Igreja de Cristo Jesus, entenda nesta noite. Estou partindo para o final, queridos, mas eu gostaria que você entendesse que o imaturo, ele sempre vai precisar de aplausos para continuar, para servir, para fazer alguma coisa. Quem é imaturo, ele precisa de aplausos. Ele precisa que o seu nome seja feito. Ele precisa que o seu nome seja lembrado. Ele precisa que o seu nome seja falado. Ele precisa que alguém, fulano, ciclano, irmã. Mas o maduro entende que apenas os olhos do Senhor são suficientes para saber aquilo que eu e que você estamos fazendo. Fica tranquilo. Dos olhos dele nada foge. Dos olhos do Senhor nada escapa. Eu posso não te reconhecer, eu posso não lembrar do teu nome, eu posso esquecer de alguma coisa sobre você. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta noite: mas eu não. Aquilo que você está fazendo para mim, aquilo que você está fazendo na minha obra, está registrado aqui em cima. E no tempo certo eu vou te dar o galardão segundo as suas obras. Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servir. Ei, Deus é justo. Deus é justo. Faça a obra dele com alegria. Glória a Deus. Tinha bastante coisa ainda para falar, né? Mas eu vou terminar. Eu vou terminar por aqui. Só para me dar o término, Lucas 22:44. Nós vamos falar de um que foi exemplo para nós. Olha lá. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escureceram. Eu acho que eu escrevi errado aqui o versículo, Natan. É Lucas, não, é o 22, tá certo. É o 22:44. É o 22. Eu que deve ter falado 20. É o 22:44. Isso. Agora tá certo. E posto em agonia, Jesus orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Naquele momento, Jesus estava sendo pressionado. O pecado da humanidade cairia sobre ele. Ele sabia que ele ia passar pela humilhação. Ele sabia que seria esbofeteado. Ele sabia que rasgariam as suas roupas. Ele sabia que cuspiriam no seu rosto. Ele sabia que as suas costas seriam rasgadas pelas chicotadas. Ele sabia que colocaria uma cruz para ele levar até o Gólgota. Ele sabia que lá em cima chamaria: ei, se tu é o rei dos reis, desce daí de cima, salva-te, aleluia. Ele sabia que colocaria uma coroa de espinha, com espinhos profundos sobre a sua cabeça. E naquele momento, sabedor de tudo isso, a Bíblia vai falar assim, que em agonia, o que ele fazia? Orava mais intensamente. Então, quando as coisas não estiver dando certo, ore ao Senhor. Estão te apertando, ore ao Senhor. Estão te criticando, ore ao Senhor.
Oh, glória a Deus. Porque enquanto você está sendo pressionado, querido, o Senhor vai te dando graça, 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 graça. Aleluia. Glória a Deus. A pressão não revelou fraqueza em Jesus, revelou apenas obediência. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Deus abençoe, queridos. Eu fiquei um pouquinho mais até por causa das crianças, né? As crianças não desceram ainda, eu falei, eu vou esticar um pouquinho mais. Mas eu vou terminar. Mas olha, tá lá, achou o versículo? Olha lá, irmãos. O versículo que eu falei para você, quando o povo saiu do deserto. Eles não saíram com roupas de sobra. Lá não tinha roupa do shopping e nem roupa do brechó, né? Fora a roupa que eles saíram lá do Egito. E 40 anos, Deus estava dizendo, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Olha só que coisa linda, queridos. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato sobre o vosso pé. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Ei, isso aqui, talvez você não acredite, talvez você possa não crer, mas é só quem passou no deserto que sabe o que é milagre. Então levanta a tua mão nesta noite, que eu quero profetizar algo na tua vida. Só se você estiver passando no deserto, você vai saber o que é milagre, porque Deus vai fazer milagre no deserto. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pela vida, Senhor, da tua igreja. Obrigado por cada irmão, por cada criança que chegou aqui. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a crescer, maturidade espiritual na tua vida. Que possamos estar preparados, que o teu Espírito Santo possa estar em nossas vidas, que possamos, Senhor, sempre ter uma palavra, Senhor, de paz, que possamos acreditar que no deserto nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo preparados para que possamos alcançar a nossa vitória. Estamos passando pelo deserto, vamos receber vitória, vamos ver milagre, mas vamos alcançar a vitória, vamos alcançar as promessas que o Senhor prometeu para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Leva-nos em paz para os nossos lares, Jesus. Nos conceda uma noite de paz e prepare para o dia de amanhã. É o que eu te peço e te agradeço hoje para tudo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, cada um de vocês. Orem por mim, queridos. Eu preciso muito das vossas orações. Essa semana foi uma semana bastante difícil. Fraqueza, desânimo, não espiritual, físico, esgotamento. Estou pregando aqui, mas Deus só sabe o jeito que eu estou pregando aqui. Até para falar eu percebi aqui, e vocês devem ter observado que algumas palavras eu até acabei rolando. Estou me tratando, né? Mas orem por mim. Esse dia passei muito mal. Terça-feira, segunda-feira, final de semana passado, sábado, muito mal. Fraqueza. E Deus está trabalhando. Então eu rogo a oração dos santos. Quando você for orar, apresente o pastor Marcos. Peça para o Senhor me dar saúde física, para que eu possa estar bem. E eu sei, irmãos, que é uma guerra. Eu sei que quando eu preparo esses estudos, eu sei que quando eu estou ali envolvido, é uma guerra. E o diabo não fica satisfeito. Mas enquanto força e fôlego eu tiver, eu vou anunciar a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e juntos vamos dizer. Deus abençoe, queridos. Uma noite abençoada para todos.
que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas